Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Cash que Salva. Vocês sabem que aqui nesse canal nós trazemos profissionais da saúde que são referência na sua área de atuação e sempre com temas muito importantes, temas que são relevantes, sempre levando informação que salva, que esse é o nome da nossa empresa, né? O IQS é de informação que salva. E esse tema e esse nome foi dado por uma mulher, que é minha esposa, né? Porque ela sabe a importância da informação, ainda mais no universo feminino. Talvez vocês não saibam, mas 65% das informações na área da saúde são buscadas pelas mulheres, né? Eu costumo dizer que as mulheres elas são o grande catalisador ali de informação e dali elas funcionam como, né, ali um canal onde ela é mãe, ela é filha, ela é nora, ela é sobrinha, quer dizer, ela é empresária e a mulher ela é a grande influencer dentro da família quando o tema é saúde. Eu estou muito feliz de estar recebendo aqui uma das maiores referências em ginecologia e obstetrícia na nossa região. Né? Obrigado, viu, doutora? Doutora Cristiane Colombo está aqui com a gente. Estou muito feliz com a tua presença aqui, de poder a gente falar um pouco desse tema, que vai ser um tema muito legal, né, Lara? E obrigado, viu, doutora, sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. É isso aí, Lara. Com certeza. Bom, aqui, viu, doutor, da última vez a Lara entrou comigo no podcast, então nós era um médico, né? E ela era a mulher se intrometendo no tema... Se intrometendo na conversa. Na conversa masculina. E aqui hoje eu vou ser, né, o masculino me intrometendo numa conversa feminina, porque esse assunto aqui é muito legal. Então você que está aí, presta atenção. Ó, já pega aí, compartilha, faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha. É muito importante. Esse assunto aqui é muito legal. O universo feminino tem tudo a ver, né? E vai ser muito, muito legal. Eu vi a pauta aqui, é uma pauta muito bacana. Muito interessante para os parceiros ouvirem. Isso, né? Então, por isso que eu vou me intrometer aqui. Eu já vi que vai ser muito legal. Bom, e nada melhor do que falar, né, com uma médica que é especialista, que é uma coisa que a gente tem sempre falado aqui, sabe, doutora? A importância do médico especialista, né? A gente criou uma plataforma agora que chama Meu Médico Especialista, onde só vão estar presentes médicos que são especialistas que têm o RQE. Sim. Né? Então, a gente não tem nada contra quem não tem, mas a gente está realmente criando um espaço para quem é especialista, né? Para que ele possa falar de toda a sua formação ou daquilo que faz de diferente para o paciente entender que ele precisa buscar um médico especialista naquele caso, né? E aí são vários temas aqui, né, dentro dessa área. Uma pergunta importante hoje, dentro da sua carreira hoje, que a doutora já tá com bons anos já de experiência, 15 né? anos. 15 anos na Cibom. Né? Esse ano, ou desde quando, a doutora hoje só está concentrada na ginecologia, está fazendo obstetrícia, parou com a obstetrícia? Eu acho que essa é uma coisa para a gente iniciar, para você falar um pouco dessa tua atuação. Há 15 anos, né, entrei na ginecologia e obstetrícia. Grande parte dos ginecologistas escolhem essa área pela obstetrícia, que é o que pega a gente pelo coração, né, logo lá no começo. Mas há um ano eu resolvi interromper o acompanhamento das gestantes e os partos. Foi uma decisão difícil de ser tomada, foi uma decisão por alguns meses, foi progressivo isso, né? Hoje, um ano depois, posso dizer que eu tenho a sensação de dever cumprido, de ter feito com muito carinho todo esse acompanhamento aí pelos últimos 14 anos. E agora, de uns anos para cá, eu consegui me dedicar a uma área nova dentro da ginecologia, que é a ginecologia estética e regenerativa, né? O termo técnico que a gente utiliza. Então, é uma área muito nova para muitas pacientes, né? Então, eu tenho recebido, por exemplo, pacientes que vêm de ginecologistas fazendo exames de rotina tradicionais, mas chegam até mim por eu ser uma ultra especialista dentro da ginecologia para fazer alguns procedimentos específicos. E depois essa paciente pode retornar para o médico dela, né, de acompanhamento anual. Então, é uma área que me fisgou aí. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses detalhes hoje. Doutora, sabe uma coisa muito legal? É assim, ó, a gente observa isso, né? Não é porque eu também estou ficando mais velho que eu vou fazer esse comentário, mais velho de idade, né? Sim. Mas assim, é uma coisa realidade, viu, Lara? Se é mais novinha, você vai entender o que eu vou falar. E a doutora um pouco mais nova do que eu, mas assim,
Até uns 20 anos atrás, uma mulher de 40 anos, ela era considerada uma mulher velha. De 50, então, ela já era uma avó. De 60, ela já era uma avózinha. Sim. Né? Tô falando isso de 20 anos atrás. Hoje não. Hoje você pegar uma mulher com 40 anos, ela tá no Melhor fase plenitude. dela. Com 50, ela tá muito bem, obrigado. E tem muita mulher com 60 dando show nas meninas de 20, né? A frase que eu mais ouço dessas pacientes entre 40 e 60 anos: me olho no espelho e não me reconheço. Olha que top. Então, a mente não está acompanhando aquele corpo desde que ela não busque, né, o atendimento, porque a gente tem inúmeros recursos para a gente equilibrar isso, né, a mente e o corpo. Doutor, eu acho que é esse grande, talvez seja isso, essa grande descoberta, onde a ginecologia que você disse, dessa parte estética, disso tudo, tem entrado, porque se vamos pensar que há 20 anos atrás uma mulher era considerada velha com 40 anos, hoje ela está na flor da idade, é porque justamente ela está se cuidando mais, ela está vendo muitas coisas que ela não via antigamente, está tendo condição de tecnologia, de novos medicamentos, de médicos que estão buscando essa área. É isso mesmo ou eu estou equivocado aqui no meu pensamento? Exatamente isso. Na verdade, a sobrevida, né, do ser humano aumentou nos últimos anos. Eu costumo dizer para as pacientes que praticamente metade da vida delas, elas vão passar na menopausa. Então, isso é muito importante de entender. Antigamente, onde a gente tinha uma sobrevida aí de 65 anos de idade, elas passariam um trecho no período da menopausa e muitas vezes já dizendo assim, olha, chegou minha vez de desacelerar, não tenho mais interesse na vida sexual, para mim já foi. E hoje em dia, como a gente tem uma longevidade maior, essas pacientes aí de 45 a 55 anos, que é a idade média no início do processo da menopausa, estão no auge. Sim. E elas não querem interromper, principalmente a vida sexual, mas estão no auge no trabalho, precisando de energia para executar as suas atividades, tiveram filhos mais velhas. Exatamente. Então, aos 45, muitas vezes você tem filhos pequenos que requer todo um cuidado e uma energia para isso. Então, a ginecologia vem exatamente para dar qualidade de vida a essa mulher com segurança. Doutor, outra coisa também, eu te conheço há um bom tempo, você e o doutor Paulo, né? E assim, você tinha uma carreira consolidada, né, na obstetrícia também, né? Sim. E o que fez, assim, você... eu acredito que deve ter sido uma decisão, talvez uma das decisões mais difíceis na sua vida. A gente tem algumas decisões, né? Por exemplo, eu acredito que uma decisão de quando você for escolher a especialidade, né? Casamento, vou casar com essa pessoa sim ou não. Quer dizer, são decisões que marcam a nossa vida, né? Eu acredito que essa tenha sido uma das decisões mais difíceis da sua vida, porque você tinha uma carreira consolidada. Você era uma médica, ainda é, né? Uma médica respeitada dentro da obstetrícia também. Quando é que você resolve tomar essa decisão e fala, puxa, o que aconteceu assim? Foram vários fatores. Veio a pandemia, né, no meio dessa história. Então, eu lembro que no primeiro ano de pandemia, a gente não deixou de trabalhar um dia sequer, porque a gente tinha gestantes eram prioridade. Sim. A gente chegou a fazer partos vestidos... né, parecidos de, sei lá, daquela proteção exagerada que hoje, né, a gente... Da NASA lá, né? Da NASA, era muito muito estranho. Então, a gente teve que ter coragem mesmo, né, de continuar tudo naquela época. Hoje eu tenho uma filha de 7 anos, que foi crescendo aí durante esse período e foi entendendo mais a minha ausência, reclamando muitas vezes, a hora que acordava, cadê a mamãe? Saiu de madrugada para fazer um parto e ainda não voltou, às vezes chegar atrasada na escola. Os funcionários da escola já me conheciam, a doutora está atrasada porque foi fazer um parto. É filha da doutora. Né? Já tem essa fama. E aí, ao mesmo tempo, a obstetrícia teve uma grande mudança nos parâmetros. A população começou a gostar de algumas formas de atendimento diferentes que a minha geração aprendeu. Então, chegou num ponto que eu dizia assim para as pacientes, você, gestante, tem que procurar um médico que se encaixa aos seus desejos, ao seu perfil de plano de parto. Sim. Não o médico se adaptar ao seu desejo. Sim, com certeza. Então, e aí, esse último ano que eu fiz os partos, eu comecei a notar que as pacientes... Algumas se encaixavam ao meu estilo de pensamento e a vida seguiu. E outras diziam assim, olha, a senhora está sendo muito honesta, muito sincera, muito bom nessa primeira consulta já me esclarecer isso. Né? Então, eu sou uma médica que eu nunca fui favorável a parto em casa.
Entendi. Eu sempre priorizei pela segurança, mas nada contra com quem faz. Mas eu não me sentia segura executando daquela maneira. E comecei a esclarecer. Então, a paciente que procurava o meu perfil, eu estava disposta. E aí, a ginecologia regenerativa surgiu nesse processo. A pandemia trouxe inúmeros cursos e oportunidades para a gente conseguir estudar à distância, que a vida do médico não é fácil, interromper o atendimento para ir num congresso. E eu comecei a me deslumbrar, realmente, com a área. E falei, olha, da mesma maneira que eu tenho prazer de pôr um bebê no mundo, né, de ajudar essa família nesse momento especial, será que eu não posso fazer um laser na região íntima de uma paciente que teve um câncer de mama e devolver a vida sexual para ela? Putz, que legal, doutora. Isso não vai dar prazer para essa família e prazer a mim de estar ajudando ao próximo? Doutora? Que nem a doutora falou no início que foi um sentimento de missão cumprida. Então, Sim. agora eu imagino que seja um sentimento de redescoberta, né? Uma mudança de chave muito grande. Tentar ajudar o próximo de outra maneira. Muito legal. Então, foi essa transição aí. Aí na pandemia teve tempo, né? Uma coisa que vocês não tinham, né? Tipo, de poder parar, de refletir, porque todo mundo teve que parar, né? Todo mundo, né? E foi muito do que aconteceu com a gente aqui também, né? A gente teve que refletir no que a gente fazia e a gente se reposicionar, né? E acho que acabou que todo mundo fez isso também, né? Então, é uma decisão nossa também de trabalhar somente com médicos especialistas, né? É uma decisão que a gente tomou, então eu acho que foi fundamental tudo na nossa vida. Bom, ô Vitor, deixa eu falar uma coisa para você. Pede para uma das meninas vir, a Lara, vir fazer o nosso vídeo aqui, porque já está dando 6 horas ali, a gente fala para a Lara não esquecer de vir fazer aqui o vídeo. Tá? Enquanto o vídeo vai fazer... Vamos entrar nos temas femininos aí? Vamos entrar, então. Vamos entrar porque aqui. Eu tô bem animada. A gente ontem organizando o roteiro, as perguntas ficaram muito bem estruturadas. E é um assunto, né, que a doutora falou assim, tô entrando agora Entrando agora não, né? Faz 1 ano que a doutora tem feito um trabalho incrível, mas é uma área também que tem pouca atenção, assim, tem pouca, realmente, dedicação, né? Por conta, acho que, desse pensamento antigo, Antigo e porque tudo é muito novo, muito tecnológico. Muito novo. Então, por exemplo... É novo mesmo, né, doutora? É novo realmente. Nova. Então, tem a cada mês, a cada curso que eu faço, tem uma nova máquina, uma nova tecnologia. Se assemelha muito com a área da dermatologia. Então, vamos pensar a máquina de Ultraformer, que é tão conhecida. A gente pode fazer Ultraformer na região íntima. Que legal. Mas as pessoas não sabem disso. E vai saber hoje. Né? Tem muitos ginecos tradicionais que, às vezes, se a paciente viu no Instagram, no anúncio, né, em algum lugar, e ela chegar naquele gineco tradicional e falar, doutor, o senhor sabe para que serve o Ultraformer na região íntima? Ele vai falar, não sei do que se trata. Será que você viu o anúncio certo? Sim. Então, realmente, é algo muito novo. Antes de iniciar com essa parte que é muito legal, uma curiosidade, né? É o dia a dia normal, assim, os homens estão acompanhando mais as esposas, as companheiras, assim, para saber mais dessas coisas que estão acontecendo, porque assim, o que eu observo, né? Observando, tipo, a vida do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai não acompanhava minha mãe, nada disso, né? Quer dizer, hoje eu estou muito mais atento com a Kelly, Sim. né? Do que está acontecendo com a minha filha. Isso é uma tendência já? Até alguns anos atrás, quando o parceiro aparecia na consulta, eu já sabia que era gravidez positiva. Era patognomônico, né, que a gente fala. Então, era certeza que tinha uma gestação. Hoje, eu recebo pacientes mais velhas, né, nesse público 40 a mais, e grande parte das vezes a gente tem vindo, tem recebido o casal na consulta. Isso é bacana demais. E eu reforço muito essa dica, porque no período ali da menopausa, muitas vezes o homem fala assim, olha, acho que ela não gosta mais de mim, a gente entra numa crise ali, né, do casamento, diminui a vida sexual, ela reclama de dores, de desconforto. Esse tema tá aí, né? Tá dentro tudo aqui. E aí a gente tem a oportunidade de ouvir da própria médica que, peraí, tem solução para grande parte dessas situações. E então, quer dizer, então vou me intrometer aqui, tá tudo certo, Pode né? participar. Já tá normal isso, Sim. já tá mais normal, né? Então, beleza, vamos lá, Até Lara. nas perguntas que eu peguei que a gente vai falar depois no final, são mulheres, pelo jeito, né? Eu falei as perguntas para a doutora, que tem 40 a mais e que realmente expôs situações ali para a doutora, perguntando para a doutora. Casos. Foi muito Casos reais. Ó, mas para começar, então, doutora, uma Vamos curiosidade aqui.
Quantos hormônios uma mulher tem? Olha, essa é uma pergunta, se você digitar no Google, você vai encontrar respostas diferentes, né? Mas hoje existem mais de 300 hormônios conhecidos, hoje, com inúmeras funções. Para você ter ideia, por exemplo, a aldosterona é um hormônio que controla a nossa pressão sanguínea. Então, o hormônio não está ligado só a ganho de massa magra, anabolizantes, né? Então, a palavra hormônio acabou sendo banalizada, né? Ultimamente. Então, essa é uma questão muito interessante para quem está nos ouvindo, entender que todo mundo tem os seus próprios hormônios, produções mais ou menos em homem é diferente da produção da mulher, os parâmetros, né? Por exemplo, parâmetro de testosterona. A mulher tem 1/10 da testosterona que o homem costuma produzir. Mas não necessariamente a testosterona é um hormônio masculino, como algumas pessoas dizem. Ela é um hormônio produzida por mulheres também. Já é um mito aí sendo tirado também, sim, né? Sim. Com a tecnologia toda nos mostrando. Até, doutora, a gente estava falando um pouco sobre a menopausa, mas eu vejo que as mulheres mais novas também têm buscado por reposições hormonais, né? Como que é esses benefícios? Como que tem sido essa procura no consultório? Vamos pensar dentro da minha área, né? Dentro da ginecologia, principalmente para eu pensar em reposição hormonal numa paciente anterior a sintomas climatéricos, porque existe o período de transição, mas essa paciente mais jovem, 38 menos, com uma queixa de cansaço no dia a dia, uma diminuição da libido, dificuldade de ganho de massa magra, dificuldade para frequentar uma academia. Existe a possibilidade de a gente fazer dosagens hormonais. Uma pesquisa muito simples e comum da população é dosar hormônios tiroidianos. Então, muitas vezes, essa paciente tem alteração tiroidiana que o gineco consegue fazer diagnóstico e não necessariamente ela procurar um endocrinologista. Então, a gente tem que ter a mente aberta, né? Então, um bom gineco, ele encara a paciente como um todo e não olha só para a área reprodutiva. Isso é bom. Né? Muito importante. Mas a gente pode também verificar uma deficiência de produção de testosterona. Aí você me diz, por que uma mulher jovem de 25 anos pode estar produzindo pouca testosterona? Talvez ela esteja passando por um período de muito estresse. Ela esteja dormindo menos de 8 horas por noite, ou ela tem um trabalho noturno, dá plantões, como eu já dei muitos anos da minha vida. Então, uma inversão, né, do ciclo circadiano. Emocional abalado. Emocional. Às vezes ela é obesa, sedentária, então, naturalmente, ela já tem uma massa magra em menor quantidade e ela não consegue produzir. E aí você me diz, o primeiro caminho já é pensar em reposição para essa paciente? Não. O primeiro caminho é, primeiro, olhar essa paciente como um todo, entender os hábitos de vida dessa paciente, explicar para ela que a gente tem que melhorar qualidade do sono, alimentação, iniciar uma atividade física, explicar o porquê que ela não está produzindo adequadamente. E aí existe aquela situação que é o que eu vejo muito frequente no consultório. Tem pacientes que vêm esperando um milagre, né? Então, assim, olha, eu vim aqui porque eu quero testosterona. Porque eu vi que funciona, vi na internet, me amigo usou. Porque eu vi no Instagram. No Instagram. A blogueira tal falou. Sim, né? A recomendação da blogueira. A doutora blogueira. E aí, qual é o papel de um profissional ético? Então, explicar todo esse aspecto, entender, pesquisar e entender se ela tem real deficiência, qual é a causa da deficiência dela ali. E aí, existem dois caminhos. Então, existe a pessoa que fala assim, olha, eu vou aceitar a tua proposta e por 3 a 6 meses, mudar meus hábitos e vou tentar melhorar. Ou tem aquela pessoa que fala assim, olha, eu já tentei tudo isso, mas para mim está muito difícil. E aí existe a oportunidade dentro da medicina de repor a testosterona em doses adequadas, peso, altura, a gente faz cálculos específicos. Eu falo que é para dar aquele boom inicial. Então, para tirar a paciente da inércia. Então, a paciente entendeu que ao repor a testosterona, ela vai ter que ir para academia, ela vai mudar hábitos e ao longo dos próximos... Vai ser uma mudança de vida. Isso, e ao longo dos próximos meses, ela vai colher os frutos disso e não necessariamente ela tem que repor sempre.
Porque eu tiro ela daquele processo e ela é jovem, ela volta a fabricar. Eu ia te perguntar isso, de quanto em quanto tempo ela teria que fazer ou com uma mudança de vida? Normalmente a gente avalia de 3 em 3 meses, né? Essas mudanças não é de uma semana para outra que a gente volta a produzir. Tem estudos mostrando que se a gente fica em torno de 7 noites restrito de sono, 7 noites seguidas, tem estudos mostrando que a gente já tem uma queda de produção de testosterona. Então, sono é tudo, né? Na vida do ser humano. Agora, já a paciente que está no processo de menopausa, naturalmente, ela já produz menos. Porque a gente tem a falência ovariana, que é uma das fontes produtoras da testosterona. Então, normalmente, essa paciente a gente encara de forma diferente. Ela pode mudar os hábitos e a gente vai reforçar tudo isso, mas é uma paciente candidata a sempre manter a reposição para a gente deixar ela funcionando de uma forma parecida como aos 35, por exemplo. Doutora, esse negócio da menopausa, acho tão importante que você comentou, é assim, ó, faz sentido também aquilo que a gente comentou da mulher que quando chegava a 40, 50 anos lá atrás, ela era considerada mais velha porque também não se tinha tantos recursos, ou se não se era só recursos, ou se não se utilizava dos recursos para tirar essa mulher, não sei se é tirar ou não, daí você que vai dizer, né? Como é que ela pode passar pela menopausa da melhor forma possível, né? E se isso realmente, como ela não passava antes, ela já entrava meio que num mundo, tipo assim, pensa bem, né? Eu não estou mais na fase produtiva. Aí os hormônios caem. Puxa, a mulher acabou, teoricamente, né? Sim. Ali ela acabou, vamos pensar, ela acabava ali. Uma forma tradicional de se pensar nesse aspecto era assim: você só vai procurar seu médico para fazer reposição de hormônios a hora que você entrar realmente na menopausa. Então, eu brinco com as pacientes. Na hora que você estiver lá no fundo do poço, você vem aqui me pedir socorro para te resgatar. Então, esse era o pensamento do gineco mais antigo e tradicional. Sim. Hoje, como eu penso, como eu ajo na clínica, né? Então, essa paciente, ela vem fazendo consultas rotineiras lá a partir dos seus 35 anos, com alguns exames específicos. E lembrar dessa paciente trazer essas queixas para o consultório. Então, a paciente que chega em mim e fala assim, olha, eu tenho 38 anos de idade, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tomo nenhum remédio todo dia. Eu vim aqui só para colher Papai Nicolau e você me pedir ultrassom e uns exames de sangue. A frase que eu costumo usar, eu falo para elas assim, não se vanglorie de não estar suplementando nada. Isso não é sinal de saúde. Então, é importante que todo ser humano precisa de algo a ser suplementado. Ninguém come tão perfeitamente, ninguém dorme tão perfeitamente. E essa mulher de 38 anos, o ideal é ela já começar a suplementação ali para pré-menopausa? Ômega 3, vitamina D, vitamina B12. Mas então, são os exames que vão dizer, né? Isso, junto com o quadro clínico. Então, vai depender do gineco que está atendendo essa paciente, se ele dá abertura para essa paciente trazer as queixas, ou se ele simplesmente fala, vamos lá, senta, a gente colhe Papai Nicolau, faz o exame, mês que vem você volta. Tá tudo certo, não deu nada, vem o ano que vem. Vem o ano que vem. Então, o gineco integrativo, né, com esse olhar mais integrativo, ele vai abordar todos esses aspectos. E aí a gente vai conseguir abordar essa paciente na transição. Não deixá-la chegar lá no fundo do poço para resgatá-la. Quando é que você acha que você começou a ter essa visão, assim? O que te moveu para isso? Assim, você observou em que momento você viu algumas situações, algumas mudanças? Eu posso ajudar determinada pessoa? Alguma coisa aconteceu com você? Como é que foi como é que você migrou, que você focou para isso? Porque é muito legal, né? Dentro da gineco e obstetrícia tradicional, você aprende a olhar aqueles parâmetros lá laboratoriais, né? Normalmente não faz parte de uma rotina pedir, por exemplo, vitamina D e B12, até uns anos atrás. Não se pedia. Os estudos foram avançando, a gente que é mais curioso e vai se atualizando, então você começa a ver, olha, peraí, a gente tem que repor doses cada vez maiores de vitamina D, com inúmeros estudos já mostrando em relação a isso. E eu lembro que no início da pandemia, eu me inscrevi num curso online de suplementação para gestantes, de uma médica obstetra de Brasília. Ela chama a doutora Bruna Pitaluga. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E foi ela que me abriu esse olhar para a medicina integrativa. Então, eu lembro que o curso durava 4 horas ao vivo, toda segunda-feira, por 2 meses. Meu marido ficava com a minha filha na sala do lado vendo filme. E eu lembro assim, às vezes de pijama, mas interagindo, assistindo.
E nesse curso ela ensinava a gente a entender qual era a função de um magnésio, de um selênio, de um zinco, Que louco, hein? que dentro da ginecologia eu não tinha aprendido. O nutrólogo, normalmente, né, é focado nisso. Mas ela fez isso focada na obstetrícia. E eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Então, as minhas gestantes não usavam fórmulas prontas de vitaminas. Eu calculava a fórmula De acordo individual. com a necessidade. Então, eu comecei a ter esse olhar Personalizado, né? personalizado dentro da obstetrícia e que me levou a pensar, peraí, por que eu não posso pedir B12 e D para uma paciente que vem aqui colher Papa Nicolau? Por que eu não posso repor ferro? Por que eu não posso cuidar da tireoide dela, sendo que está demorando para ela conseguir um endócrino? Nossa, super diferente. Então, né? foi isso que me abriu o olhar e consegui transformar esse meu dia a dia. Puxa, lá no que consultório. legal, hein, doutora? Muito bom. E essa reposição hormonal, doutora, como que ela ajuda a prevenir as doenças que pode causar ali, através da menopausa? Uma questão bastante interessante que as pessoas correlacionam, né? Repor hormônios, por exemplo, com risco de trombose, um risco de infarto, de AVC. Existem estudos hoje já comprovando que se a gente tem uma paciente sem contraindicações à reposição hormonal e que a gente consegue entrar com a reposição hormonal nos primeiros 10 anos de menopausa, eu vou diminuir os riscos cardiovasculares nessa paciente. Então, se eu estou com uma paciente aí dos 44, que começou com fogachos, com cansaço, já está sem menstruar 6 meses, fizemos todos os exames, mamografia completa, ultrassom, exames de sangue, tudo completo. Então, eu vi que a saúde dela não tem nenhum impeditivo para eu repor esses hormônios. Eu vou conseguir fazer com que a cintura abdominal dela, por exemplo, não aumente de forma exagerada, que costuma acontecer nesse período de menopausa. Então, esse acúmulo de cintura é um parâmetro muito importante para risco cardiovascular. Legal. Então, se eu faço a reposição no momento certo, eu vou impedi-la de ter o risco. Agora, o que acontece muito no nosso dia a dia? A paciente já está na menopausa há 5 anos, ela já ganhou a cintura, ela já tem gordura no fígado, esteatose, e ela fala assim, mas eu queria repor hormônios para tentar emagrecer, perder a cintura. Minha vizinha me indicou um hormônio que compra lá na farmácia, sem receita, uma cápsulazinha. Essa paciente começa a tomar, e o que acontece? Ela pode infartar, ela pode ter uma trombose. A culpa é do hormônio. Remédio. Então, a culpa é de quem? Da paciente que não buscou um bom atendimento, que não foi avaliada. E a culpa, inclusive, do governo que está deixando vender, Também. né? O hormônio lá na farmácia, sem receita. Uma droga, né? Sem receita, no caso, né? Nesse caso aí. E essas mulheres que acabam não procurando no tempo assim certo e vai indo, e 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos de menopausa, existe uma idade, uma idade assim, que fala, Limite. não tem como mais, já passou. Atualmente, né, a diretriz que a gente segue são 10 anos de início de menopausa. Então, até 10 anos, a gente tem mais segurança para iniciar a reposição hormonal nessa mulher. Passado 10 anos, então hoje eu tenho, por exemplo, pacientes de 70 anos que me procuram, que menopausaram aos 50, mas elas são de uma geração que não tinha essa oportunidade. Sim. E muitas vezes antenadas, assistindo as notícias, chegam lá na clínica, doutora, o que a senhora pode fazer por mim? Né? E aí a gente entra com outros recursos. Então, existe aplicação de gel hormonal vaginal, então uma ação mais local. Então, a gente vai tentar corrigir as queixas pontualmente. Existe laser para a gente melhorar colágeno, a textura interna da vagina, diminuir a incontinência urinária, melhorar a qualidade de vida dela se ela mantém uma vida sexual ativa. E muitas pacientes de 70 anos hoje mantêm vida sexual ativa. Eu ia ter uma pergunta muito legal aqui, mas eu vou ter que intrometer nisso. Isso já é, assim, é mais frequente ao longo do tempo, a tua experiência, são 15 anos, né? Essa evolução na idade das mulheres estarem mais ativas sexualmente, isso evolui ou não? Me fala, porque é uma curiosidade realmente. É uma realidade. Até, doutora, eu brinco, né? Eu falo assim, eu falo pra Kelly lá, eu falo assim pra ela, eu nunca imaginei que eu ia estar casado com uma mulher de 45 anos. E quando você casa, você é jovem, né?
Então, quer dizer, na medida que você vai envelhecendo, Sim. quer dizer, quando você é jovem, você tá na flor da idade, né? Aqueles hormônios tudo batendo no teto, né, doutora? E aí, quando você vai envelhecendo junto, quer dizer, eu brinco com ela, né? Nunca imaginei que eu ia estar fazendo sexo, né, com a mulher de 45 anos. Então, agora eu tô falando, será que eu vou estar fazendo sexo com uma mulher de 70? Olha que legal essa... Acompanhando a medicina que a doutora compartilhou ali nos offs, vai continuar. Vai continuar e se utilizar todos os recursos que a gente tem hoje em dia com qualidade, né? E isso está acontecendo? É uma realidade. Tem muitas pacientes que se cuidam, que mantêm, né, a reposição hormonal, que fazem essas terapias de laser. Eu falo que o período aí dos 65+, que é o período normalmente onde tem uma aposentadoria, elas já têm filhos que saíram de casa, se tornaram avós, estão se tornando avós. Muitas dizem, olha, agora eu estou tranquila com meu marido, agora a gente viaja, a gente não tem tantos compromissos, tanta preocupação. Minha vida sexual hoje é muito melhor do que antes. Nossa! E é a realidade de hoje. E não é só para satisfazer o parceiro igual era antigamente, né? Então, em prol de porque do o parceiro homem tá lá se ainda, satisfazer. Né? Não, hoje existe todo esse lado da gente falar, olha, peraí, eu vou para uma relação, mas eu vou por mim, né? Porque eu tô afim. Então, eu vou buscar o recurso para que eu não tenha dor, para que eu não tenha fissuras, para que não tenha desconforto. Então, essas mulheres que desejam, né, manter esse tipo de vida sexual ativa, normalmente elas são super antenadas e buscam. Que legal, hein, Lara? E mulheres, levem seus maridos às consultas. Sim, porque essa é a muito dica... importante, né? É acompanhar o esposo, entender o que a mulher tá passando, para não gerar o e se. E se parou de me amar, né? E se... E os ICs da vida, né, doutora? E uma crise conjugal desnecessária. Total. Doutora, tem um negócio aqui que é um ponto de interrogação, um tema bastante, digamos assim, controverso, né? E é uma coisa que a gente também... Eu já sei mais ou menos o que você vai falar, mas é importante a gente falar para as pessoas que é uma coisa que, se ela é utilizada também de uma maneira indiscriminalizada, ela pode ser muito ruim, que eu estou falando do chip da beleza. Porque, assim, como isso é feito, quais os benefícios e recomendações, o que você pensa a respeito, né? Porque se ganhou uma grande notoriedade no sentido também daquele negócio milagroso. Sim, sim. Né? Ah, nossa, eu tô com o chip da beleza, né? Até que ponto ele é o chip da beleza? Até que ponto ele resolve? Até que ponto ele complica? Como é que é isso? Esse nome foi dado, acho que até para suavizar, né? Tirar a história do hormônio e trabalhar com um nome vendável. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Não sei se você sabe a origem desse nome, é bem curiosa. Eu conheci recentemente. Diz que quem apelidou esse chip de chip da beleza foi a Hebe Camargo. Há mais de 20 anos, a Hebe, uma pessoa, né, visionária, moderna, para a época dela, né, incrível sempre. Ela era paciente do Dr. Elcimar Coutinho, que é um ginecologista da Universidade Federal da Bahia. E ele tinha uma empresa chamada Eumeco, que existe até os dias de hoje. Ele já faleceu durante a pandemia. E ele criou o hormônio gestrinona e os implantes, que são inabsorvíveis. Implantes que ficam dentro de caninhos de silicone, que duram 1 ano e depois você tem que ir renovando. E na época, a Hebe, visionária, procurou esse médico visionário e ela foi fazer a reposição de gestrinona. E a reposição de gestrinona, um dos efeitos colaterais interessantes para grande parte da população é diminuir celulite. Então, ela estava numa entrevista com o Jô Soares, com as pernas de fora, né, o estilo Hebe de ser. E o Jô Soares falou, nossa, Hebe, como você tá tão linda, o que você anda fazendo? Ela falou, eu tô com um chip que dá beleza. E foi daí que surgiu o nome. Então, isso não é tão recente, mas caiu no gosto do público, né? Recentemente. Então, o nome correto, né, é implante, não chip. E a gente tem 2 formas de fazer implantes. Implantes não absorvíveis, esse com esse caninho de silicone, que dura 1 ano e a gente tem que retirar esse resíduo vazio para fazer a troca. Ou o implante absorvível, que ele tem aspecto de um comprimido, mas ele tem uma película que envolve esse comprimido, que faz ter uma liberação lenta e gradual, de acordo com a nossa frequência cardíaca, com uma duração média de 6 meses. Então, existem inúmeros fabricantes no país. E o implante, a gente pode ter de vários tipos de hormônio.
Então, o chip da beleza é um implante de gestrinona. Mas a gente pode ter implante de testosterona, estradiol, Dá para ir mudando os focos. Isso, né? Então, na verdade, a gente faz inúmeras combinações de forma personalizada para o paciente. Então, na verdade, o grande problema está no uso indiscriminado disso, e não com a prescrição correta e também para o, digamos assim, do que a indicação errada. O grande problema está aí, seria isso? Exatamente. A principal indicação do uso da gestrinona é para pacientes que têm endometriose, porque o intuito da gestrinona é cortar o fluxo menstrual. É diminuir esse fluxo menstrual, em alguns casos até 100%, né, do fluxo, que é o que alimenta os focos ali da endometriose. E ele tem um efeito para diminuir a predominância estrogênica. Então, normalmente, a paciente que tem endometriose, ela tem uma predominância do hormônio estrogênio. E isso também alimenta os focos já existentes. E o efeito colateral da diminuição dessa predominância estrogênica é um efeito interessante, que as mulheres gostam, que é a diminuição da celulite, o ganho da massa magra, se ela treinar, se ela tiver uma dieta adequada, se ela tiver um sono adequado. Então, não existe um milagre, né? Há um ano atrás, o Conselho Federal de Medicina proibiu, no Brasil, a indicação de implantes hormonais ou uso de qualquer outra forma, injetável ou gel, com intuito estético. Então, se hoje eu receber uma paciente no meu consultório que não tem diagnóstico de endometriose, miomatose, adenomiose ou uma TPM intensa, eu não posso indicar gestrinona para essa paciente, com o intuito dela ganhar massa magra, com o intuito dela diminuir a celulite. Para não mudar, né, o foco do tratamento, né? O Conselho Federal de Medicina, ele foi intenso, digamos, na decisão deles, exatamente porque banalizaram o uso, então a gente acaba pagando aí por algumas atitudes de outros daí acaba a decisão, mas aí fica melhor também no ponto de que o médico vai sempre indicar da melhor forma possível, né? Porque tem que banalizou também, né? Sim. Tinha até outros profissionais não médicos colocando, né? Infelizmente, a gente vê, beleza, né? Muitos profissionais trabalhando com hormônios. Eu já vejo dentistas, enfermeiros. A própria colocação do DIU também, né? Sim, tá. Com enfermeiros colocando DIU. Né? A medicina está complicada nos dias de hoje, né? A dica que eu passo para o paciente é assim: saiba quem é o médico que você está procurando, saiba o histórico dele, saiba a formação desse profissional. Muitas vezes o barato sai caro, né? Então... E no consultório, doutora, como que você administra melhor assim, a questão da reposição hormonal? A doutora usa os absorvíveis, né? E aí você opta somente por esses mesmo, não opta por aqueles prontos? Fala um pouco. Vou passar um pouquinho para vocês de uma forma bem interessante. Então, eu estou recebendo uma paciente que foi diagnosticada, que está ali na transição menopausal, início de menopausa, ela não tem contraindicações e ela quer fazer uma reposição hormonal. A gente tem algumas formas, alguns caminhos que essa paciente vai escolher junto comigo. Então, não tem uma obrigatoriedade e um único caminho, tá? Então, existe a opção da gente repor hormônios através dos comprimidos prontos lá da farmácia. Então, essa é a técnica mais antiga, tradicional e mais barata que existe no mercado. Qual o problema desse tipo de técnica? A gente tem uma dosagem única no mercado, então a gente não consegue ajustar de forma personalizada para essa paciente. Então, pode ser que ela esteja usando muito ou pouco, tá? Não dá para partir comprimido e fazer combinações. E a gente tem moléculas hormonais dentro desse comprimido que foram manipuladas em laboratório. Então, não são moléculas bioidênticas, isomoleculares. Ou seja, elas têm uma absorção estomacal e no fígado e acaba tendo um acúmulo de resíduos. Então, um maior número de efeitos colaterais. Então, a reposição através do comprimido via oral, por exemplo, tem uma taxa maior de risco de trombose. Né? Uma taxa maior de risco de acúmulo de gordura no fígado. Então, de efeitos colaterais. Tá. Então, particularmente, esse tipo de tratamento eu não tenho indicado mais no consultório. Então, eu trabalho com a indicação personalizada. Então, trabalhando com hormônios isomoleculares bioidênticos, a gente tem duas opções hoje no mercado brasileiro. Os implantes, absorvíveis ou não absorvíveis, e o gel transdérmico, que a gente encontra algumas marcas prontas em farmácias
E a gente pode ir dosando a quantidade através dos puffs, né? Da forma que você vai apertando esse gel. Ou a gente pode trabalhar com farmácias de manipulação de qualidade que fazem também o gel de forma personalizada para a gente. Quer falar alguma coisa? Eu quero entrar na polêmica, que eu escrito polêmica, que eu já gosto, porque... Até ela já falou um pouco sobre essa pergunta da polêmica, mas ainda tem... Não, mas tem uma coisa ali que tem uma coisa ali importante. Eu tenho uma coisa importante. No caso da reposição hormonal, ela pode causar aumento de peso, sim ou não? Problemas da tireoide, sim ou não? E principalmente, que eu acho que é uma das coisas que mais chama atenção, existe um aumento do risco de câncer? Isso. Vamos pela tireoide primeiro. Tá. Primeiro que, para eu fazer uma reposição hormonal em alguém, eu tenho que ter avaliado a tireoide dessa paciente. É o primeiro passo. Então, tem paciente que acha que está numa transição menopausal e, às vezes, é um hipotireoidismo. E aí, fazendo esse diagnóstico, eu vou tratar corretamente. Então, sim, não é a reposição que vai desandar a tireoide dela. Tá? Ok. A outra questão... Aumento de peso. O aumento de peso. Naturalmente, o metabolismo da mulher ele vai desacelerando com a idade, principalmente quando a gente tem a queda hormonal, que é esse período aí de transição menopausal, e quando a gente zera algumas produções, que é a hora que a gente zera a menstruação, existe a tendência a ganhar peso, principalmente na área da cintura, que é a gordura acumulada entre os órgãos, que é a gordura com maior risco cardiovascular. Então, quando a gente entra com uma terapia hormonal, conjuntamente com aquelas mudanças de hábitos, né, e os cuidados, a gente tende a melhorar o peso dessa paciente. Mas não existe a promessa de que eu vou emagrecer alguém fazendo terapia hormonal. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Agora, tem algumas... A reposição hormonal, por exemplo, via oral, do comprimido, a clássica lá da farmácia, pode ser que a dose esteja excessiva para essa paciente e ela tenha um efeito de edema, acúmulo de líquidos, um inchaço, no início do tratamento, tendo uma diferença na balança, aí, às vezes, de 2 a 3 quilos. E, às vezes, o profissional que prescreveu também não avisou que isso ia acontecer. Então, a queixa mais comum é nesse sentido. E o temido câncer, né? Essa é uma associação polêmica. Eu ouço praticamente, acho que de 99% das pacientes que aparecem nesse período para avaliação. Hoje, a gente sabe que o maior fator de risco para câncer de mama é a obesidade. Isso está comprovado, né? Teve um artigo que foi publicado 15 dias atrás, que eles estão testando, por exemplo, o Ozempic, a canetinha, que melhora a obesidade, se ele vai conseguir prevenir câncer de mama. Isso é uma... A hora que eu soube esse artigo, semana passada, eu falei, que incrível isso. Então, está mostrando cada vez mais que o câncer de mama ele tem relação, lógico, com a genética em alguns casos, mas é só 20% a 30% dos casos. O restante é comportamental. Então, a mulher tem que entender que o câncer de mama ele acontece, né, majoritariamente, os casos entre 40 e 60 anos de idade, por isso é o período que a gente tem que ficar mais atento, fazer a mamografia, autoexame e assim por diante. É o período que acontece a menopausa, coincidentemente, por isso que as pessoas, às vezes, acusam, linkam o uso do hormônios com o aparecimento do câncer de mama. Mas se eu fizer uma reposição, imagina assim, uma paciente que passou por análise, que está tudo bem, que ela não tem grandes fatores de risco, que ela não tem... O fator de risco hoje genético é parentesco de 1º grau. Nem de 2º grau mais é considerado um fator de risco marcante para câncer de mama. Então, se essa mulher não tem um grande fator de risco... e ela iniciar uma terapia hormonal ali naquela fase de transição, eu vou dar qualidade de vida, eu vou evitar que ela seja obesa, eu vou dar as instruções, eu vou dar suplementação, vitaminas, minerais, e eu vou fazer com que ela evite o câncer de mama. Nossa, isso é demais, né? Então, é um pensamento ao contrário do que a população tem. Nós somos aquilo que a gente come, né? E essa questão do câncer, antigamente se falava, você teve na família. Hoje não, hoje é o que você é, pode decidir se você vai ter um câncer ou não. A sua atitude de atividade física ao longo da vida, né? Isso é muito importante. Então, na hora que a gente chega lá aos 50, a gente começa a olhar lá atrás. O que eu fiz, né? A nossa geração, a minha aí, de 40 anos, eu acho que é uma geração até que treinou bastante. Eu, pelo menos, me lembro desde adolescente fazendo atividade física. Faz parte do meu dia a dia. Mas uma geração de 50 anos mais é uma geração que não ficou tão firme aí na atividade física lá no início, né? Uma dedicação mais integral ao trabalho. A nossa geração de hoje também tá complicada também, né? Esses nossos filhos aí mais, né?
computador. Muita tela, né? Doutora, tem uma outra coisa legal aqui também. Que é outra polêmica. É outra polêmica. E até eu achei legal porque eu estava vindo com a Kelly agora. A gente foi numa visita e depois a gente acabou falando sobre determinado tema. Hoje, assim, as mulheres estão buscando também a parte estética de emagrecer e tal. E toma-se hormônio para isso e muito anabolizante, ou seja, para se chegar naquela coisa da massa magra mais evidente, né? Ou seja, o corpo da moda, né? O corpo da moda, né? E quais são os riscos disso, né? E quando isso acontece de uma mulher que ela extrapolou nisso, quais são os cuidados que essa mulher deve ter e como vocês podem ajudar, se tem como ter um detox disso, porque eu vejo uma coisa indiscriminada nessa busca. Engraçado, eu estava com a Kelly, uma amiga nossa. Não, toma tal coisa. É aquilo que você falou. É uma amiga nossa, assim, top, entendeu? Não é uma pessoa desinformada. Sim. Não, pode pegar lá tal coisa. Não sei até que ponto isso está sendo assim indiscriminado, até que ponto está trazendo consequências e o que fazer quando as consequências estão implantadas. Lembra que eu citei que 1 ano atrás o Conselho Federal de Medicina, né, fez essa proibição. Tem um lado ruim dessa proibição, que é facilitar o mercado negro, né? A irregularidade. Então, hoje, se você frequenta uma academia, você sempre vai ser abordado por alguém para oferecer, né, um hormônio injetável. Implante não, porque tem que ter toda a técnica para ser feito. E aí as pessoas acabam caindo nessa facilidade. E aí o que acontece? Às vezes, quando chega no atendimento médico, eu falo que é muito importante trazer a verdade para o médico. Então, muitas vezes a gente já tem aquele olhar clínico, né? De bater o olho na mulher, você já sabe que ela usou. Então, a dica que eu trago para essas pacientes é busque atendimento, conte o que você já usou. Seja sincero, né? Acima de tudo. Vamos fazer um rastreio para saber se a gente tem sequelas em relação a isso. Normalmente, a gente pode ter alterações hepáticas e a gente tem que ficar de olho nisso. Então, existe detox, coisas específicas para isso. Existem algumas situações que as pessoas abusaram de hormônios tiroidianos para poder ter um emagrecimento. E aí, essa tireoide, ela para de fabricar, porque ela acostumou com a entrada. Meu Deus. Então, a gente tem, às vezes, um rebote de hipotireoidismo e, às vezes, uma lesão eterna nessa tireoide. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E o excesso de testosterona, que é o mais utilizado, né, nos injetáveis nas academias, ele pode produzir excesso de pelos, barba, né, uma virilização. Ele pode... Ele pode produzir um aumento de clitóris. O clitóris feminino, ele pode chegar até 6 centímetros, dependendo dessa virilização. Então, hoje, por exemplo, tem pacientes transgêneros que recebem o tratamento de virilização e a gente consegue ver essa transformação. Então, é super importante se atentar a isso. O clitóris, uma vez cresceu, ele não volta mais. Peraí. Toma uma aguinha que você tem que repetir isso aí, porque eu acho que esse é uma... Eu não imaginava que o uso de anabolizante poderia causar isso. O doutora repete, então quer dizer o seguinte, uma vez que houve um crescimento por conta de anabolizantes ou de hormônios feitos aí de maneira indiscriminada, de testosterona, né? Uma vez que o clitóris da mulher cresceu, ele não volta atrás. Ele não regride. E o engrossamento da voz também não regride, né? O calo na corda vocal. Então, são duas situações que, assim, usei anabolizante. Tive esses 2 efeitos colaterais. Me arrependi. Não quero usar mais. Não tem retorno. Então, eu tenho recebido muitas mulheres lindas, né? O corpão típico aí da moda, mas com aquela queixa, doutora, lá embaixo tá estranho. E eu vim pedir socorro. Então, e é uma alteração de autoestima. Sim. Né? Bate aquele arrependimento. Então, consegui melhorar uma coisa, mas eu estraguei outra. Muitas vezes, se ela for num gineco tradicional, que não lida com essa parte estética, né? Essa regenerativa, ele vai
talvez reforçar o erro dela, incriminá-la e não vai... partir pro julgamento, né? Isso, e não vai ajudá-la. Vai constranger ao Vai invés constranger. de ajudar, né? Exatamente. Então, essa é uma situação cada vez mais frequente, infelizmente, no consultório. E agora já podemos aqui, esse assunto aqui que vai ser legal, partir para a estética íntima. Sim, até Né? a gente Porque tem eu acho que algumas tem muito- perguntas aqui sobre a cirurgia de clítoris. Acho que seria interessante a gente Isso, aproveitar já o gancho. que entrou no assunto, né? Essa cirurgia, quem que pode se submeter a ela, doutora? Tem alguma... Eu tenho outra pergunta antes de você para a doutora. Nós estamos falando de um caso que houve uma aplicação de um hormônio discriminado, mas existem mulheres com clitóris aumentado nascem dessa maneira. naturalmente, Isso. sem ter nenhuma... Existem pacientes que têm uma predominância de produção de testosterona, por exemplo, síndrome do ovário policístico, intensa, descontrolada desde a adolescência. E ela pode ter pilificação excessiva e ela pode ter um clitóris mais aumentado. Tá. E existe a situação da gente ter, além do clitóris, a pele que fica em cima do clitóris, que a gente chama capuz clitoriano. Eu assemelho bastante à fimose masculina. Então, imagina que é uma pele que não altera... Se a gente operar essa pele, tirar esse excesso de pele, eu não vou alterar a sensibilidade clitoriana. E eu vou fazer o aspecto local ficar mais bonito, né? Visualmente. E muitas vezes melhorar até o prazer dessa paciente, porque a pele recobrindo diminui a fricção Isso no é contato possível. sexual. Isso é possível. Tá. Pode ser feito com sedação, normalmente, em hospital. Em alguns casos, com anestésico local. Então, assim, depende muito da avaliação As individualizada. mulheres têm buscado mais por isso, doutora? Sim. E eu trouxe até esses modelos aqui, não sei Por se favor. vocês estão Ó, vendo. Inclusive, já que você quer falar, é importante você olhar para aquela Colocar câmera pra cá. lá, até para você... Se quiser trazer um pouquinho, pode trazer. Pode puxar o microfone mais para você aqui, ó. Aqui, acho que eu puxo. Ai. Esses modelos fazem parte lá da decoração da minha sala. Na verdade, tem outros lá. Isso veio de 1 ano e pouco para cá, né? Que foi a ideia de se dedicar... Peraí, fala para ele. Trazer um pouco mais para trás os modelos. Para trás, Aqui. para ela aqui. Mais E... para baixo, mais um pouco. Aí, agora foi? Mais um pouquinho. Bem para baixo do microfone mesmo. Isso. Aí? Isso aí, foi. Agora top. Fazer um negócio, né, doutor? Para aparecer aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Esses aqui são alguns modelos, né? Que eu deixo na sala do consultório. E, ultimamente, eu recebi uma paciente lá na sala me dizendo assim, olha, te conheci pelo Instagram. Estava buscando uma médica especialista na mudança íntima, porque é algo que me incomoda. E aí, ela falou assim, a hora que eu entrei aqui na sala, isso foi no final da consulta, a hora que eu entrei aqui na sala e vi esse monte aí de modelos, você falando tranquila, você sendo igual àquela pessoa do Instagram, isso me legal deixou também. tão à vontade, Olha né, só. para tocar no assunto, para conversar com você, porque é algo tão íntimo. Então, eu falo que a decoração é exatamente com essa ideia, né, de deixar a paciente à Então, vontade. consultório feminino, é para mulher mesmo, tá tudo certo, né, doutora? Já cria conexões, né? E algumas sentam lá para uma consulta de rotina e olham, né? Esse exemplo que a gente fala que não existe o perfeito, o ideal, né? Não é que todo mundo tem que ter uma vulva como essa, mas tem algumas pacientes que sentam lá, olham e dizem assim, a minha tem que ser igual essa? Esse é o modelo ideal? Né? E eu falo que é a deixa que eu tenho para explicar para essa paciente, peraí, não existe modelo ideal. Se você está bem com você mesmo, se você não tem vergonha da sua área íntima, se você não tem um acúmulo de secreção, se você não tem dor na relação sexual, tá tudo bem. Então, a gente não tem que erguer aquela bandeira que todas as vulvas têm que ser idênticas, Não tem igual um todo o padrão. nariz, né? Tem que ser idêntico. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Tem um padrão de satisfação individual, né, de cada paciente. Então, eu acabo utilizando esses modelos para, inclusive, explicar as técnicas cirúrgicas, as alterações. Mas e as mulheres que têm indicações? Quais são essas características? Existem inúmeros formatos vulvares. Até no Instagram, se você digitar vulva, no hashtag lá, você vai ver. Tem artistas plásticos americanos fazendo quadros de formatos de vulva. Tá na moda falar sobre esse assunto. Principalmente tem um grupo aí mais feminista com a ideia de apoiar de que não tem uma vulva
ideal e mostrar cada um que tenha seu formato e assim por diante. Mas normalmente a gente tem, o mais comum é a área dos lábios internos, que são os pequenos lábios, mais excessivos, né? Então, essa pelezinha sobrando. Essa é a alteração mais comum que a gente tem. Esses são os pequenos lábios. Isso. Aí a classificação mais moderna é lábios internos e lábios externos, que é onde a gente tem os pelos. Por quê? Às vezes eu falava para a paciente, esse é o pequeno lábio, né, que está alterado. Não, doutora, ele é grande. Ah, entendi. Então, São lábios internos. Isso, então a classificação mudou recente para a gente não ter erro na hora da conversa com o paciente. Então, os lábios internos, que é onde a gente não tem os pelos, que a gente tem só um tecido de mucosa, é a área mais comum. E, normalmente, as pacientes têm um lado diferente do outro. Irregular, né? Irregular. Assim, tem um pouco de alteração, que a doutora falou. Não existe a perfeita, não tem o padrão. Então, às vezes, se a mulher tem um pouquinho uma maior do que a outra, ou um pouquinho maior, mas não incomoda, não dói, enfim, não atrapalha. E se não alterar a autoestima dela, a vida segue. A gente não precisa de nenhum tratamento. Assim, não tem algo que interfere na saúde. É mais a questão incômoda de estética mesmo, visual. Existem excessos, né? Excessos realmente intensos de paciente dizendo assim, olha, eu dobro a pele e ajeito ela antes de vestir uma calcinha. Uau! Né? Quando eu coloco um biquíni, fica marcando, isso me incomoda. Eu já operei pacientes de 60 anos de idade dizendo que sofreu uma vida toda. Isso é muito da anatomia da própria pessoa, né? Sim. Isso é importante falar, né? Porque tem aquelas coisas idiotas, né? Que a pessoa fala, porque a mulher fez muito sexo. Então, isso é uma coisa importante a falar. Sim, não quer dizer que tá usada, né? Esse termo horrível. É horrível, né? Mas assim, tem muito... Não sei como é... Preconceito, né? Acho que seria isso. Né? De repente, uma mulher que tem isso daí, aí vai sair com alguém, aí a pessoa fala, você tem isso aí porque você já tem muito roubo. Eu já tive uma situação de operar 3 gerações. A avó, a filha e a neta. A neta tinha 16 anos de idade, virgem, mas já se incomodava com o aspecto da própria vulva. A mãe perto aí dos seus 40 anos e a avó perto aí dos 60. Então, não eu já tive essa oportunidade. Questão de uso ou não, né? É um mito aí. É um mito, Que tira a autoestima das mulheres. Eu queria achar essa palavra, mito. É um mito muito grande. O que acontece com a idade não é o crescimento dessa pele, nada. É flacidez, né? Que ao longo da idade a gente perde colágeno no corpo todo. Mas como você disse, uma menina de 16 anos que era virgem tinha... um excesso de pequenos lábios, porque ela nasceu daquela maneira. Entendi. Isso é muito importante, tá? E como que é feita essa cirurgia, doutora? Normalmente a gente tem as duas situações, sedação em hospital ou anestésico local na clínica médica, tá? Isso vai depender da quantidade de tecido a ser abordado, da segurança dessa paciente, da sensibilidade dessa paciente. Mas é uma cirurgia com duração média de 1h30. Normalmente a paciente tem alta no mesmo dia. Peço sempre 48 horas de repouso com aplicação de gelo no local, analgésicos, né, um anti-inflamatório. A partir de 48 horas ela já pode voltar a dirigir. Ela pode voltar ao trabalho muitas vezes com uma saia, um vestido, uma calça mais folgadinha. E a recuperação total, a alta normalmente dessa paciente é com 30 dias. A última coisa que a gente libera é voltar à vida sexual. Mas a atividade física é devagar, o trabalho é devagar. A recuperação é muito bacana. Eu normalmente recebo as pacientes semanalmente na clínica até a alta. Eu tenho outra pergunta nesse negócio aí que eu acho que é interessante. Porque só de você falar que vai operar ali já me deu tipo assim, né? Uma aflição. Uma aflição. Vai doer? Ou como é que fica a sensibilidade? Como é que é feito isso? É com ponto ou você vem com laser? Como é que é essa cirurgia? Atualmente a gente usa laser para fazer o procedimento. Quais são as vantagens do laser? Um corte mais preciso do que uma tesoura e um bisturi. Ele corta e cauteriza ao mesmo tempo, então a gente tem uma perda sanguínea menor no procedimento. Bom. E a gente tem bordas, né? As 2 bordas que foram cortadas com tecido vivo. Então isso faz acelerar a cicatrização. Então, se a gente comparar uma linfoplastia feita com tesoura tradicional, a gente pode ter até 60 dias de prazo para cicatrização. Normalmente, com laser, dentro de 20 a 30 dias, a gente tem a cicatrização completa.
Não tem risco de ter queloide nessa região. Isso é uma queixa que eu ouço bastante. Sobre a queloide. É um medo, né, da população. Então, não existe risco de queloide. Esse é um tecido de mucosa, parecido com tecido de boca. Então, a cicatrização é mais rápida e não tem o risco de queloide. A gente faz pontinhos de aproximação, sim, mas de fios absorvíveis. É o fio de cirurgia plástica, que as pessoas dizem, né? Normalmente, as pacientes no pós-operatório ficam com a minha assistência por telefone. Eu brinco com elas, olha, qualquer dúvida, tira selfie, né? Dali só eu tô vendo. Por que eu faço isso? Eu falo que a gente tem que dar uma assistência completa, né? Para o trabalho que a gente executa. Como é algo pouco conhecido, pouco realizado pelos profissionais, se essa paciente chega numa emergência e um plantonista vê-la, ele não vai saber o que fazer. Então, a paciente que é operada por mim, ela tem todo esse respaldo ali pelos 30 dias. E vem aumentando essa busca? Demais. Tenho recebido pacientes de fora do estado, interessadas. Normalmente, nesse caso, eu peço para ficar uma semana em Rio Preto, que é a semana inicial, e depois, com 30 dias, retorna. E a gente consegue dar essa assistência pelas imagens, pelo telefone. E quanto tempo depois a mulher pode ter relação sexual? 30 dias. No mínimo. 30 dias. Ô, doutora, pensando naquela criança, naquela adolescente que veio de geração, tem uma idade mínima para ter uma certeza? Boa. Não, ela Sim. realmente tem os lábios maiores ou não, é só a idade, além da estrutura dela ainda vai crescer um pouco e vai dar para ter uma outra noção? Essa paciente, a média de idade para interferência cirúrgica é 16 anos de idade, a mesma média para a gente pensar num silicone, numa correção de mamas, tá? A não ser casos extremos, mas no mínimo 2 anos dela ter iniciado a menstruação. Uau, bacana. Esse assunto ele é bem interessante, né? Tira bastante mitos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Diante de tudo isso que a doutora falou, nos compartilhou, como que é para a doutora, assim, proporcionar essa autoestima de volta, né? Ver essa mulher que às vezes não tinha relação sexual com o marido por conta desse bloqueio, desse impedimento, se sentir viva de novo, né? Tanto até na questão da reposição hormonal, que acredito que a reposição hormonal mexe muito com o emocional da mulher, e ela ter essa... Nossa, parece que um sopro de vida veio sobre mim, a ser eu, né? Isso. Voltei a ser aquela pessoa que estava perdida ali dentro. Como que é para a doutora ver isso dentro do consultório? No tema da cirurgia íntima, eu falo que é interessantíssimo. A gente faz a sessão de fotos do antes e do pós imediato. E semanalmente eu faço toda essa comparação e entrego para a paciente. Grande parte das vezes, o pós-imediato, a paciente está acordada, porque é anestésico local e ela interage comigo o tempo todo. Elas se emocionam, dizendo, não sou eu nessa foto. Eu falo, mas eu acabei de tirar, você está assistindo. Então, o resultado imediato já é muito emocionante. É visível, né? É visível. E essa melhora de autoestima da imagem íntima faz melhorar a vida sexual. Faz melhorar, igual colocar um silicone, né? Para quem via um problema na sua própria mama e a hora que coloca o silicone, ela fala, opa, agora eu vou fazer dieta, agora eu acredito em mim, agora eu vou desenvolver um novo projeto. Então, a região íntima realmente trabalha com essa parte de autoestima. Já a reposição hormonal, eu falo que é muito interessante, porque grande parte das pacientes vem com essa queixa de baixa libido, né? É um mal aí do século, da nossa geração, acho que pelo estresse, pela cobrança de trabalho, né? O lugar que a mulher está tomando na sociedade. E quando a gente faz a reposição correta e ela volta a ter prazer, ela volta a ter relação sexual com esse parceiro porque ela quer e não só para manter aquele casamento, ela volta realizada no consultório, né? Então, é a sensação do prazer que eu falo quando eu ajudava a colocar um bebê no mundo. Dela dizer, olha, meu casamento melhorou, tudo voltou. Eu entendi que não é que eu não gostava do meu marido, que eu queria outro, é que estava faltando alguma coisa. E se eu fiz a reposição, porque estava faltando laboratorialmente, né? Então, a gente também tem a indicação correta ali, né, da reposição. No final do ano, perto do Natal, eu recebi um casal e ele dizia assim, eu tinha colocado implante na paciente, já tinha 4 meses, era uma consulta de retorno para avaliar como ela estava. E o marido dizendo assim, já não dá para encomendar o próximo? Eu vou dar para ela de Natal. E eu achei interessantíssimo isso, né? Então, quando a gente envolve eles
nesse procedimento, eles entendem que esse dinheiro que está sendo gasto ali naquele tratamento... É um investimento, É um investimento, tem um valor ali para o casal. E é uma decisão em conjunto. Então, foi muito interessante dizer, olha, peraí, com 6 meses que a gente reavalia, né? Não tem nada de deixar comprado, né? Nesse sentido. Mas olha que legal, ele está valorizando que mudou ali, que a mulher dele mudou. Doutora, né? Assim, até que ponto, assim, você... É interessante falar isso, né? O impacto, por exemplo, da própria ausência de reposição hormonal ou de uma cirurgia dessa... que incomoda, tipo dos lábios externos, não é? Internos. Internos, internos. Até que ponto realmente isso, ele é um fator que ele faz com que a mulher, no caso, ela se limite sexualmente. Isso é interessante falar, porque isso é tão verdade mesmo, que às vezes o homem não tem essa noção. Né? Tipo assim, eu tô aqui maravilhado com o tema, porque a gente não tem essa sensibilidade, achei a palavra. Tem paciente que diz assim, olha, eu já perguntei pro meu parceiro o que ele acha do aspecto da minha vulva, da minha vagina. E ele fala que tá tudo bem. Mas para mim não tá tudo bem. Então, o ponto que eu sempre converso com a paciente é, peraí, a gente tá pensando em você, não na opinião do terceiro. E até no meio desses atendimentos, aí uma me disse assim, olha, hoje os homens têm acesso a imagens pornográficas com muito mais facilidade do que 20 anos atrás, que a gente tinha só Playboy e era aquilo, né? Então, ela falou assim, eles ficam vendo aquelas imagens bonitinhas, né? Todas corrigidinhas, imagens perfeitas, entre aspas. É como o mundo da moda também, né? Que só mostra a modelo perfeita, né? Não vai pôr a que tá estranha. É, isso. E ela falou assim, eu me sinto uma concorrência desleal. Já que eu não me sinto bem e ele gosta da bonitinha, por que eu não posso corrigir a minha? Exato. Nunca tinha pensado nisso. Pensar eu vi isso recentemente, né? De uma paciente. E é uma realidade, né? E é uma realidade. Então, a imagem está cada vez mais exposta, né? A gente está exposto o tempo todo na internet. E lá no consultório, essa parte estética de região íntima, a doutora faz também os bioestimuladores, né? Para isso. Isso. Aí a gente pode... Aí eu brinco assim, que a região vulvar, ela tem praticamente os mesmos tratamentos que a gente conhece para o rosto, para a face, né? A nova face. Então, eu falo que não adianta estar com botox em dia, mas não estar com a sua vida sexual plena. Não vai resolver. Não. Né? Então, eu ouvi já de muitas pacientes no início do meu tratamento, nesse tratamento específico, né, lá na clínica, dizendo assim, não, doutora, mas eu prefiro gastar no botox primeiro, né, para o meu rosto ficar legal, depois a gente pensa na região íntima. E aí eu comecei a fazer essas pacientes a refletirem, peraí, se você estiver feliz, né, no seu dia a dia, com a sua vida sexual plena, a qualidade de sensações que um orgasmo pode provocar em você, em um casal... Não estou dizendo que não precisa fazer o botox, mas uma coisa complementa a outra, né? E é exatamente isso. Eu vejo, assim, as pacientes vindo já de procedimentos estéticos dermatológicos, já familiarizadas com isso e dizendo assim, agora chegou a minha vez de pensar nessa parte íntima. Então, bioestimuladores a gente utiliza para melhorar a flacidez, sem provocar volumização. Existem volumizadores, então, aplicador de ácido hialurônico, mesmo que a gente use em face, mesma marca, né? Texturas específicas para a gente moldar os grandes lábios, que costumam ficar mais murchinhos com o passar da idade, porque a gente diminui a gordurinha local. No procedimento da cirurgia, muitas vezes a gente já associa esses injetáveis para ter, eu falo que é a cereja do bolo, né? Então, terminar bem bonitinho ali. Mas tem pacientes que não têm a necessidade da cirurgia íntima e a gente consegue fazer esses procedimentos de forma ambulatorial no consultório. E o que o laser também pode fazer, até, digamos assim, com mulheres na faixa dos 40, 50, 60 anos, qual é a função que o laser tem na regeneração também? O laser que eu atualmente atuo na clínica, né, utilizo é o Frax, é uma radiofrequência ablativa que estimula colágeno. Então, a gente não lida com nada de hormônios. Eu recebo pacientes que estão em tratamento de câncer de mama, como a gente comentou no começo, já terminaram esse tratamento e não podem utilizar nenhum tipo de tratamento hormonal. Então, a gente faz um estímulo dentro do canal vaginal para estimular colágeno, voltar a ter uma hidratação e elasticidade. Então, a mulher ela pode até usar um lubrificante na hora do ato sexual, mas horas depois ou no dia seguinte ela vai ter uma sensação de rachadura, de ardência, porque perdeu a elasticidade. Quando a gente utiliza o laser,
a gente, além de lubrificar, a gente volta a ter essa elasticidade. Devolve isso à mulher. Devolve isso. Então, é um tratamento com 3 sessões, uma sessão a cada 30 dias. Normalmente, a gente faz uma manutenção uma vez ao ano. Então, é um tratamento simples, com gel anestésico local. Não tem nenhum tipo de anestesia maior, nenhum tipo de repouso, a não ser o sexual por 5 dias, quando a gente faz o procedimento. E ele, para alguns casos de incontinência urinária leve, ele também ajuda a postergar uma necessidade de cirurgia. Maravilhoso, então. É bem interessante. Muito E, legal. doutora, do ácido já entra os preenchimentos, né? Sim, sim. O ácido hialurônico é a Você técnica já vai para fazendo. preencher. Ai, bacana. É muitas informações. Não, foi top. Vamos fazer É aquele... muita... Vamos fazer aquele... Vamos fazer aquele Doutora, tem um negócio bate-rápido. bem legal que a gente fez esses dias, deu muito certo. A Lara vai te fazer algumas perguntas para você tentar concentrar a resposta até 1 minuto, 1 minuto e meio. Tá. Para a gente poder depois até utilizar isso daí para você nas suas redes sociais. E deu muito certo o que a gente fez aqui, né, Lara? Para fazer uns cortes Fazer uns cortes legais. de... Tá tudo bem? Você tá gostando? Você quer falar algum conteúdo? Tá arrasando, né? Hã? Vitor, quanto já deu de tempo aí que eu nem parei aqui? 1:10. Aí, ó, eu perguntei se ela podia ir mais longe, né? Ela falou que podia. Ó, doutor, você que autorizou, hein? Chegou mais 2 mensagens aqui, Então das vai. que eu já tinha te falado. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Você não tem o Instagram isso aí? No Que meu legal. Instagram. E deu resultado isso aí? Que bacana, hein? O povo quer saber, né, Lara? Quer saber? Com 43 anos, como eu sei se já estou entrando na menopausa? Peraí, essa pergunta vai ser para ela responder de bate rápido ou se é uma normal? Não, já é bate Tá. rápido. Então, beleza. Com 43 anos, como eu sei se já estou entrando na menopausa? Tenho calor, mas menstruo ok. A definição atual de menopausa é a última menstruação há 12 meses. Então, só pelo fato dela menstruar de forma irregular, eu sei que ela está numa transição menopausal. E a partir do momento que ela apresenta calores, os fogachos também é um sintoma típico. Então, o ideal é dosar hormônios para entender em que ponto que ela está e qual a necessidade de reposição. Mas já tá começando, né? Já está começando. Quais hormônios para aumentar a libido pós 40 anos? A libido, eu falo que é o desejo da gente viver, né? Não é só libido sexual. Então, depois dos 40 anos de idade, a gente tem que ter vontade de sair da cama, a hora que toca o despertador, e realizar as atividades do trabalho, da família, do dia a dia, ter vontade de fazer atividade física e namorar. Então, as pessoas às vezes resumem libido mais ao ato de namorar. Normalmente, a gente tem que verificar vitaminas, dosagem de testosterona e tireoide. Top. Qual é a correlação, se existe uma correlação da entrada da menopausa, ausência de hormônios com a depressão? Existe alguma coisa nesse sentido? Sim. Um dos sintomas do período ali da menopausa, além de ausência de menstruação, é uma tristeza, um não reconhecimento ao espelho, né? Então, a mente está diferente ali do corpo. Algumas pacientes procuram ginecologistas não treinados para esse momento, que acabam indicando que elas procurem psiquiatras. E aí a gente entra eu falo numa bola de neve, né, no processo, porque ela entra com antidepressivo, que vai cair mais ainda a testosterona e que vai cair mais a libido e que vai deixar essa mulher cada vez mais apagada. Então, entender, né, ter um profissional que avalie de forma integral essa paciente. Tem fatores para a gente pensar numa avaliação psiquiátrica, ou a gente pode otimizar vitaminas, hormônios e entender como essa paciente vai progredir. Eu conheço uma pessoa que estava com um quadro depressivo e quando foi fazer os exames, passando por um médico integrativo, descobriu que, na verdade, era hormônios desregulados. Sim, é mais frequente do que a gente imagina. Exato. Outra pergunta. Estou com 42 anos e há 4 meses não menstruo. Fiz exames hormonais e estão normais. Pode ser menopausa precoce? Se os exames estão normais, não é menopausa. Mas aí a gente tem que entender quais exames que essa paciente fez. Porque não menstruar por 4 meses não é normal. Outra pergunta. Como a mulher ter relação... Não, pera. Vamos colocar outra aqui. Essa é pergunta cabeluda. Então, não, faz o seguinte, tenta reformular de uma maneira que fique mais
Pra não perder, porque deve ser boa. Tenta, ajeita elas, ajeita a pergunta aí. Não, mas eu acho que não vai ter um pouco a ver aqui, Então é uma outra coisa. Vamos lá. Dica para mulheres viver saudável com a transição de menopausa. Boa. Procurar no bom profissional, de preferência um gineco integrativo, para ajudar em todos esses aspectos. Atividade física no mínimo 3 vezes na semana. A melhor atividade física para a mulher é musculação. Apesar de existir um preconceito grande, não adianta fazer só caminhada. Tem que fazer musculação, exercício de resistência, que a gente diz. Fazer suplementação, os básicos aí, né? Ômega 3, magnésio, vitamina D, vitamina C, vitamina B12. Mas tudo isso baseado em exames. Tá. Sempre tive lábios grandes, hoje me incomoda. Quanto custa uma cirurgia? Essa é a pergunta que eu recebo bastante, né? No Instagram. Fica difícil a gente passar valores exatos, mesmo porque, como a gente estava comentando, existem procedimentos que a gente faz com anestésico local, existem procedimentos que a gente faz em hospital, que tem custos diferentes. Tem pacientes que a gente vai retirar só as bordas laterais, tem pacientes que a gente vai fazer, a gente fala pixia clitoriana, né? Então, a diminuição desse clitóris, que é uma técnica mais avançada. Então, sugiro que marque lá no consultório para uma avaliação. E sabe o que é legal também isso aí? É importante a pessoa ir lá, porque às vezes ela está fazendo na cabeça dela um número que é assombroso. E às vezes a doutora tem algumas condições dentro do consultório. Sim. Outra coisa também, o quanto que isso incomoda a pessoa a ponto dela fazer o investimento. Sim. Né? Eu escuto aqui direto na plástica, né? Teve até a gente gravou com um médico aqui, uma paciente, que ela falou o seguinte: eu deixei de trocar de carro naquele ano para fazer a minha plástica. Depois que eu fiz a plástica, eu consegui ganhar muito mais dinheiro e comprei outro carro muito mais rápido. Porque melhorou a autoestima. Melhorou a autoestima. Então, o que acontece? Eu acho que essa coisa do preço é uma coisa assim, lógico, as pessoas querem saber e Quanto tal. Mas você quer, né? Mas assim, um médico ético, que eu sei que a doutora, ela não vai... para as pessoas terem noção, né? Ninguém vai passar preço aqui. É bacana falar Mas porque não faz sentido. não faz sentido. Até porque cada paciente é de um jeito. Agora, vai lá, marca uma consulta, né? E a agenda está meio lotada lá, mas marca esse programa, né? Eu sei que a doutora tem uma agenda bem lotada, mas assim, e vai lá e tira a dúvida, né, doutora? Também se programe, né? Sim. Se é uma coisa que faz muita diferença. É um procedimento que eu gosto de indicar bastante agora, a partir de março, porque a paciente não pode entrar na piscina por 30 dias. Então, verão é um pouco mais complicado, mas a partir de março é uma época maravilhosa para a gente conseguir fazer o procedimento. Então, estamos aí quase chegando em março, é uma época de programação, né, para isso. Top. Eu perguntei da transição saudável da menopausa. Sim, perguntou. Que me perdi aqui. Em relação à pele com a menopausa, qual é a relação da pele no período de menopausa e que cuidados devem ter? A perda de colágeno significativa, então gerando flacidez como um todo, ressecamento de unha, cabelo. Então, lógico, um bom dermatologista associado a um gineco é fundamental, né? Eu não substituo ninguém nesse sentido. Exatamente, né? Então, cada um na sua casinha, né? Para poder ajudar. Eu acho que essa multidisciplinaridade, essa questão é muito importante, né, doutora? Cada um no seu quadrado ali. Se você precisar, eu tenho certeza de convocar aí um colega, entre aspas, né, para entrar, né, apoiando, seja... Eu até brinco com as pacientes, não é porque eu faço uma harmonização, digamos assim, vulvar, que eu vou começar a fazer harmonização facial. A minha área é lá embaixo, né? Eu sou especialista ali. Você indica, né? Eu indico quem faz. Ela estudou a anatomia do lugar, ela sabe... Então, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que foi mais questão, assim, de dica, né? Assim, o que acontece quando chega a menopausa? Então, o que acontece? Ressecamento, flacidez, flacidez, colágeno. Comecem a tomar colágeno desde agora. Se cuidar desde agora. Poupança de colágeno, né? Teve outras aqui que a gente acabou já falando, que é a questão da idade, até que idade a mulher tem vontade de fazer sexo, né? Então já mudou, antigamente era até uma idade, agora já mudou. A questão do homem também, acompanhar a mulher nas consultas, que perguntou aqui como que deve ser orientado o homem pela essa fase e acompanhando as consultas. Sim. Né, doutora? E outra dica que eu passo para eles quando eles vão até a consulta: procure o urologista, que é o gineco do homem. Sim. Então, o uro não serve só para quando tem queixa, né? O uro serve também para suplementar o homem,
Muitos homens estão precisando suplementar testosterona também. Então, a gente está começando a ter profissionais aqui, inclusive na nossa cidade, também urologistas mais integrativos. Também. Que isso é muito interessante. Não adianta eu otimizar a mulher e o homem não dá conta, né, do recado. Tá acontecendo, né? Eu tô tendo que acompanhar minha mulher, porque ela tá cada vez mais bonita. Então, se eu ficar para trás, minha consulta é quinta-feira com o meu médico. Já fiz todos os exames e eu não posso ficar pra trás, né, Lara? Eu tenho que ir lá e ver aqui que eu, né? E até fiquei de férias esse dia, sabe, doutora? Eu falei pra Kelly, Kelly, deixa eu ir lá no doutor quinta-feira, ele vai ver o que eu vou tomar, o que eu vou fazer, entendeu? Não, vale a pena, né? Não, Cuidar da saúde né? é fundamental. E assim, né, o que eu percebo é que, eu não sei se é só uma nova mudança de mindset ou de cultura, eu percebo que as pessoas, que nem eu e a Kelly, a gente tá ficando, assim, tá envelhecendo, mas a gente tá buscando se cuidar. E uma outra coisa legal também, às vezes eu olho foto do passado, no caso dela, eu falo, cara, ela tá mais bonita agora do que antes. Não que ela era feia, né? Nada de minha mulher sempre foi bonita, mas eu falo, putz, parece que ela tá mais bonita, entendeu? Mas eu acho que é por conta de tudo isso que, né, tudo evoluiu, né? Sim, sim. Tudo evoluiu, a cirurgia plástica evoluiu, o tratamento dermatológico evoluiu, a ginecologia evoluiu, tudo evoluiu, né? Só tá ficando para trás que não se cuida. Exatamente. Né, doutora? Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? Né, Lara? Aqui as minhas perguntas foram doutora, todas foi bem legal, respondidas. Hein? Solucionei as dúvidas. Dúvidas até eu que sou mulher, né? Eu achei... Porque é uma coisa que é normal ter dúvidas. Sim. Então, não tem problema se você tem dúvida. Eu tenho a última para terminar aqui. Quando que a mulher pode estar sentindo dor na relação sexual? É uma coisa importante a gente falar, porque também eu acredito que seja uma coisa que impede também a relação, e às vezes ela se esquiva, Sim. E às vezes causa aquele constrangimento. Tem algumas situações mais marcantes, né? Tá. Então, por exemplo, uma infecção ginecológica, que normalmente vai se apresentar com corrimento, cheiro, ardência, coceira. Isso tem que buscar atendimento para ser tratada. Essa paciente ela pode estar com ressecamento por falta de hormônios já num período ali de transição menopausal ou menopausa, ou pelo uso de pílula há muitos anos. Então, tem muitas pacientes jovens de 20 e poucos anos que usam pílula, que diminui naturalmente testosterona, diminui libido, resseca a região íntima. E, às vezes, é só retirar a pílula e trocar para outro método, que a gente resolve o problema. Pacientes que têm vaginismo, que é aquela tensão na musculatura. Normalmente, a gente faz esse tipo de tratamento com psicólogo, fisioterapeuta pélvico e aplicação de botox na região íntima, para a gente melhorar vaginismo. Essa é uma novidade também. Muito, eu falei, olha... É bem interessante. Psicólogo e com funciona. botox. Isso. E a gente também tem a paciente que tem endometriose, que é o assunto do marido quinta-feira, que vai estar aqui com vocês. Ele pode explicar bem essa parte para vocês. Mas é uma queixa bastante frequente de dor na relação, dor profunda na relação, ligação com endometriose. Doutor, agora só uma curiosidade mesmo. Como é que ficou lá a clínica de vocês? É uma das clínicas mais conceituadas, né? Seu sogro também é um dos médicos mais tradicionais e respeitados da nossa cidade. Como é que ficou dividido lá agora as funções aí? A gente deu se uma individualizada. Pai, se o doutor Paulo Pai ainda está... Como é que ele está mais fazendo? Né? O doutor Paulo, que é o seu esposo, o Paulo Colombo, está cada vez mais ali também, cada vez mais tomando frente de tudo. Atualmente, né? Eu fiquei só com a ginecologia, atendendo desde consultas tradicionais, de rotina, a parte de anticoncepção, DIU, Implanon, implantes hormonais, reposição, lasers e os procedimentos estéticos. O meu marido ficou com a parte de cirurgias videolaparoscópicas. Então, ele é especialista hoje em endometriose, tratamento clínico e cirúrgico. Retirada de útero, por exemplo, por videolaparoscopia. Ele vai contar para vocês. 3 furinhos de 1 centímetro e essa paciente em 15 dias está de volta na academia. Então, é bem interessante. Ele também faz consultas ginecológicas e esse ano está caminhando para interromper a obstetrícia. Também é um passo devagarzinho, mas está conseguindo se organizar. E é legal que vocês formaram um time legal, que daí ele acaba indo mais para cirurgia, ou seja, que você acaba a gente faz uma troca de pacientes. E você acaba tendo muita indicação cirúrgica também, né, no dia a dia, né? Até a paciente pós-endometriose, muitas vezes ela tem indicação do uso da gestrinona, e aí eu entro
nesse pós-operatório. Ou seja, ali é muito legal que tem um bate-bola. E meu sogro ficou eu falo, com a gineco-obstetrícia tradicional, né? Ele já tem mais de quase 40 anos de carreira. Então, ele tem já o público, né, ali Fiel, já cativo, né? Fiel. Que vai o filho, o neto. Não, na cabeça dele não consegue parar a obstetrícia, é uma paixão. E eu acho que a geração dele dificilmente vai conseguir pensar como a nossa, né, nessa decisão. Então, para ele até estranhou quando eu tomei a decisão. É uma ruptura, né? É uma ruptura. Mas acho que os mais jovens, às vezes, acabam tendo essa energia, essa coragem. Mas lá, um complementa o outro, a gente se ajuda nas vocês cirurgias. formaram um time muito forte, né? Mais a equipe toda de apoio, com as enfermeiras todas, né? A equipe muito legal. Vocês criaram uma coisa muito legal dentro da ginecologia em Rio Preto. E região, né? Sim. E muita gente de fora também. 40% do nosso público é de fora da cidade. Rio Preto é isso, né? É bem interessante. Muito legal. Doutora, quero Top agradecer demais. a tua presença aqui. Obrigada. Eu acho que nós conseguimos fazer uma coisa bem legal, acho que nós vamos produzir bastante conteúdo para você, que essa foi uma forma que a gente entendeu que é muito legal de produzir conteúdo, porque não fica... Lógico, a gente tem que usar todas as formas, né? Dentro do Instagram, de tudo. Tem os vídeos que são aqueles vídeos que a gente acaba falando para a câmera, mas essa através de uma conversa acaba fluindo muito legal, né? E assim, as mulheres podem tirar dúvida, então hoje vai ter muitos cortes aqui depois para a doutora poder utilizar no Instagram dela, que vai ser muito jóia. Daí vocês vão poder fazer pergunta lá para ela no Instagram, no direct dela, né? Sim. É isso aí. Legal? Ô, Vitor, tudo bem aí? Top? Doutora, obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima. Depois estou à disposição para responder dúvidas. Vamos colocar lá o Instagram da doutora lá na descrição desse vídeo que vai para o YouTube, tá bom? E, bom, você gostou desse vídeo? Você faz o C, você comenta, curte e compartilha. Porque se você achou legal tudo que a gente falou aqui, você que é mulher ou você que é marido também, quer que a sua mulher escute, não é todo dia que a gente tem... Hoje nós temos uma consulta aqui, uma ultra consulta, né? Sim. Com vários temas que talvez não são abordados no dia a dia, até por não é qualquer hora que a gente consegue parar, né, uma profissional do porte da doutora Cristiane para estar podendo, né, levar um conteúdo de alto nível. Então, quer dizer, aproveitem esse conteúdo, espalhem, multipliquem para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Obrigado, doutora. Acho que foi de uma maneira muito didática, bacana, é o que a gente sempre quer. Sim, muito obrigada. Imagina. Eu agradeço. Obrigado, Lara, ter me acompanhado aqui, Vitor e a nossa equipe toda. Proporcionar esse conhecimento a todo mundo que vai estar assistindo os vídeos. Foi uma conversa muito rica. Lara, até que eu não atrapalhei, né? Não, você super conduziu. Não, porque é conversa de mulher, né? Mas viu como que é importante? Né? Assim, um assunto... não é assunto de mulher. Não, é assunto do homem também. Se o homem tem ali uma companheira, uma esposa, é assunto dele também. Sim. Muito bom. Tudo a ver, total. Casal, né? O casal. Isso aí. Pessoal, obrigado. Agradeço vocês aqui, a presença hoje ilustre da doutora Cristiane Navarro Colombo. Ela que é ginecologista, especialista em ginecologia. E eu estou muito feliz com a presença dela aqui. Eu acho que vocês aproveitaram demais. Obrigado, até a próxima.